aqui em nosso espaço, Caminho da Luz. O tema que nós escolhemos hoje é sobre astrologia e a física quântica. Como os astros realmente influenciam nossas vidas. Tem a ver essa coisa de astrologia? Essa astrologia, essas tirinhas de jornal, tem a ver? Como é que funciona isso? Como é que essa ciência foi se desenvolvida ao longo da história, se desenvolveu ao longo da história? Né? Então vamos entender como é que se processam as coisas. Como que eu posso confiar num astrólogo? Né? Será que ele é bom? Será que não é? Como é que funciona esse esquema todo? Então vamos lá. Nós vamos começar bem do princípio de como iniciou, como as coisas começaram lá na pré-história do ser humano, do homem. Existem dois astros extremamente marcantes. Uma coisa muito importante, nós devemos compreender que a astrologia ela foi feita numa época, ela foi desenvolvida numa época em que o ser humano pouco conhecia da sua relação com o universo, ou pouco compreendia como o universo estava construído, né? Para os homens só existia a Terra, tudo girava em torno da Terra. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e tudo que estava aí é para enfeitar o céu do homem. Girava em torno da Terra. A igreja, né, reforçou essas ideias profundamente ao longo da história, que a Terra e o homem eram o centro de tudo. O homem, isso nós chamamos de nem geocentrismo, né, mas egocentrismo. Né? O ser humano sendo o único ali, criatura mais importante, onde tudo circula ao redor do homem. Os animais, tudo para servir o homem. A natureza para servir ao homem. E nós vamos perceber que a coisa não é muito por aí. Nós, com o nosso conhecimento moderno de astronomia, com a nossa visão, né, do sistema solar, da galáxia e da própria evolução do universo, da cosmologia, nós ampliamos demais a nossa visão de nós mesmos dentro dessa imensidão desse universo cósmico. E nós percebemos que nós não somos centros de absolutamente nada. Nós somos um pequeno grão de areia imerso num universo extremamente fantástico e imenso. Mas os antigos enxergavam diferente. E a astrologia ela foi montada e construída dentro desta visão de universo. Então, por causa disso, é óbvio, ela vai ter muitos erros, muitas falhas, que eu, como cientista, como astrônomo, também como esotérico, como místico, como sensitivo, eu tenho os meus, vamos assim dizer, as minhas correções a fornecer, a contribuição moderna para nós consertarmos a astrologia e fazermos da astrologia uma ciência profunda, séria, né? É possível fazer isso, é possível. No entanto, é preciso muita pesquisa séria, muito trabalho sério e um aumento profundo da percepção e da consciência de quem pratica a astrologia. Não se pode fazer uma astrologia de computador simplesmente. Tá? Você vai lá e está na internet, tem um programa de computador, eu vou ver meu mapa astral e pronto. Nós vamos ver que certos erros têm que ser corrigidos, principalmente o erro da precessão do equinócio, que os astrólogos não corrigem. Eles ficam falando, mas a coisa é mais arquetipal. Tudo bem, arquetipal até que ponto? Até que ponto você sabe o que é essa ideia de arquétipo criada por Jung? Tem que discutir tudo isso também. Essa visão de Jung pode estar distorcida e errada. Então nós vamos criar profundas visões de que nós temos um universo bastante profundo. E eu vou falar exatamente como os espíritos programam o nosso nascimento. Porque cada um de nós, os nossos mentores espirituais, antes de cada um de nós encarnarmos ou reencarnarmos, esses comandos espirituais preparam profundamente a nossa descida na hora, lugar, momento, questões indicativas que vai contribuir até para o manuseio e a formação de nossa personalidade. Tá? Que vai auxiliar. No entanto, nós trazemos muita energia de personalidades passadas. Mesmo que você não se lembre de suas encarnações passadas, mas você traz influências profundas de caráter, influências de certas emoções, de certos fundamentos, você traz essa vida. Tá?
Uma pessoa que é muito arrogante em vida anterior, ela traz arrogância nessa vida. Ela traz prepotência, ela traz um monte de coisa. Ela pode nascer na favela, mas ela é prepotente, arrogante. Você está entendendo? Porque de uma outra personalidade, uma outra raiz que ela está trazendo de lá. Então, às vezes, essa influência de personalidade não é uma influência tipicamente astrológica. Você está entendendo? Porque nós temos que analisar o ser humano numa extensão muito grande, e as influências astrológicas ou astronômicas, elas acontecem dentro de um contexto. Ela participa, mas ela não é a totalidade da influência, do processo. Ela participa, ok? Então, exatamente isso que nós vamos ter. Porque nós estamos dentro de um contexto onde tudo influencia a vida na Terra. Tudo. A energia do Sol, a radiação do Sol, a luz do Sol, o clima influencia a personalidade. Vocês podem fazer uma pesquisa, isso é típico no planeta. Todos os países de clima temperado, pode fazer uma pesquisa. Vamos pegar o planeta aqui, Terra. Né? Se você pega essa faixa chamada equatorial, e mesmo um pouco abaixo dos trópicos, né? Essa faixa equatorial aqui, que é o 0 grau, né? Nessa faixa aqui, você vai ver que a maior parte dos países e povos que estão aqui são subdesenvolvidos. Os países ricos, superpotências desenvolvidas economicamente, tecnologicamente, cientificamente, elas vão ficar em climas temperados. Mais frios, onde neva até. Pode ver a Europa. Veja a África. Né? Veja Brasil, veja os países da América Latina, onde passa o Equador, para cima e para baixo, México, tal, um país muito quente. Todos os países, clima muito quente, a população parece que tem uma influência profunda de psicologia, de personalidade, de trabalho, às vezes, nessa questão, elas são subdesenvolvidas. É muito interessante fazer uma análise pelo clima. Tá? Porque é aquela história da vontade de trabalhar do baiano. A gente brinca com o baiano, né? Aquela preguiça na rede, tá muito calor. Já no México é tão quente que os negros, né, não trabalham da meio-dia às 4 da tarde. Ninguém trabalha das 4, né? É a hora da siesta. É lei no México isso aí. Aí o comércio fica aberto, né, das 4 até as 10 horas da noite. Mas ninguém trabalha, é tão quente que todo mundo está acostumado a dormir. Vamos dormir. É uma preguiça desnegada. Não dá para se desenvolver com um clima muito quente. Não tem ação, não tem energia de trabalho. E quem está tirando isso? O Sol. É o Sol que é responsável por todo esse aquecimento, por todas as mudanças climáticas na Terra, a inclinação do eixo, a órbita da Terra. Todas as estações do ano na Terra não influenciam o nascimento das plantas, né? Os ciclos das plantas. É óbvio que vai influenciar o ser humano também, de alguma maneira. Ok? Muito bem. Então vamos começar bem do princípio. Isso aí só para vocês terem uma ideia de como realmente influencia, né? Muito bem. Nos primórdios da humanidade, lá na pré-história do ser humano, os babilônios, os sumérios, coisa de 5.000 anos antes de Cristo, vamos supor, como é que o homem observava o astro? Como é que ele observava o céu? Né? Existiam duas coisas muito grandiosas que ele observava constantemente. A primeira é o Sol. Entendeu? O primeiro astro marcante é o Sol. É tão marcante que você não consegue nem fitá-lo a olho, né? Você não consegue olhar para ele. Ele é tão monstruoso, tão poderoso, que se você olhar, você queima a sua retina e fica cego. É uma coisa ofuscante. E vem aquele calor intenso desse astro à Terra. Isso é um fato. Então, um astro marcante que vai ser marco na vida de qualquer ser antigo, qualquer homem, até os dias de hoje. É que vocês não se preocupam com o que está lá em cima. Vocês não se preocupam em observar o Sol. A sociedade moderna é uma sociedade travada, que olha todo mundo para baixo. Todo mundo preocupado com o seu serviço, com a sua vida, com a sua sociedade. Ninguém está preocupado com a astronomia. Quem de vocês olha o céu à noite? Conhece alguma constelação no céu? É raro. Se eu sair com vocês, você não sabe nem que é o quê. Formado em faculdade universitária, olha para cima, só sei das Três Marias. O resto... Nós não somos uma sociedade voltada para o céu, nós somos voltada para o trabalho, para o dia a dia, essa coisa toda.
A nossa cidade desconectou o homem da natureza, o homem do céu. Mas naquela época eram sociedades sem luz elétrica, tal, né? Então, o Sol. O outro astro marcante era a Lua. A Lua era um astro marcante no céu que tinha essa pronúncia. Então ela era muito grande, muito visível, observável, né? Mudava de fases, aquela coisa toda. Hora aparecia de um jeito, hora aparecia menos iluminada, mais iluminada, meia lua, aquela coisa toda. E os antigos não sabiam por que isso. Tá? Tudo bem. Outra coisa que eles viam à noite eram realmente as estrelas. Se você tem um lugar onde não há luz elétrica, não há, né, à noite, e um céu límpido, como no céu de outono, agora que são maravilhosos, não tem nuvem no céu, gente, você olha, você vê aquele céu apinhado de estrelas. Desde as mais brilhantes até as menos brilhantes. Né? E o que eram tudo aquilo que estava lá? O que era tudo aquilo que estava lá? Então, observar tudo isso e entender a relação do homem com relação a tudo isso, foi um trabalho bastante profundo dos antigos observadores, antigos astrônomos, né? Dos povos caldeus, dos sumérios, dos babilônios, dos egípcios, dos árabes. Todos esses povos tiveram contribuição para a astronomia. A própria Índia, né? Teve contribuições astronômicas, a China. Então, vamos tentar entender uma coisa muito interessante. Todos esses astros não estavam parados, não estavam fixos, eles se movimentavam. Isso era uma observação característica. Tá ok? Então, os antigos, existem dois momentos importantes de observação do Sol, para marcar sua relatividade com as estrelas que estão lá no fundo. Como o Sol é um astro muito brilhante, se você olhar ele de dia agora no céu, meio-dia, 4 horas da tarde, você não vê estrela nenhuma, né? Você não sabe nem onde ele está em relação a qualquer coisa, não é verdade? Porque ele é tão brilhante que inibe a luz das estrelas lá em cima. Ok? Mas existem dois momentos importantes que o Sol pode ser observado e você pode localizar com precisão em qual constelação ele está. Em qual lugar que ele está do céu. E se ele está se movimentando todo dia, se ele está no mesmo lugar todo dia. Exatamente ao amanhecer ou ao entardecer. Porque quando o Sol vai começar a se levantar no horizonte, está tudo escuro ainda, não está? Então dá para você ver as estrelas todas no céu. E você vê, né, as estrelas que estão aqui e aonde ele vai nascer. Você sabe que ele está em cima daquela constelação. Olha, o Sol está em cima da estrela tal, da constelação tal. Ele está ali hoje. E ele nasce. Mas com o passar do tempo, esses mesmos astrônomos viam que o Sol não nascia sempre na mesma constelação. Não nascia na mesma constelação. E eles foram percebendo que tudo isso geravam ciclos. Ciclos repetitivos. Isso aqui já é uma redundância, um pleonasmo. Né? Porque todo ciclo é repetitivo. Mas só para, né, reforçar. Ok? O que significa isso? Olha, eu vou dar um exemplo, como que a gente observa. Como os antigos sabiam que o ciclo solar tinha 365 dias e mais alguma coisinha. O dia que eu montar o nosso ashram lá nas montanhas, uma das coisas importantes que eu vou ensinar os grupos que foram lá fazer os nossos workshops, participar das nossas vivências, é uma coisa chamada astronomia antiga, ou seja, astronomia a olho nu. Nós vamos aprender a observar os astros a olho nu, sem telescópio, sem instrumento. Vai ter o telescópio tudo lá, tá? Mas a primeira aula é aprender como é que os antigos sabiam das coisas. Sem instrumento. Depois a instrumentação é um avanço na observação do céu. Mas primeiro você vai aprender tudo sobre os ciclos. Nós vamos ter aula de astronomia muito legal. Vai fazer parte do aprendizado do homem, porque o homem precisa ter essa relação de horizonte cósmico. Eu sempre disse que a personalidade do ser humano, olha, ela tem uma influência tremenda de uma coisa chamada horizonte.
Quando o homem não tem horizonte, ele acorda de manhã dentro do quarto dele, sai para a rua, tem aquela rua, ele não tem horizonte, ele vive o dia a dia dentro de janelas, prédios, ele não tem horizonte. É diferente de um cara que abre a porta da sua casa, ele está em cima de uma montanha, ele vê aquele universo inteiro, ele vê o sol se levantando lá adiante, ele vê aquelas montanhas, ele tem aquela expansão de horizonte. Ele não sente que ele está preso, ele percebe aquela imensidão à sua frente. Esse mesmo tipo de coisa eu queria fornecer aos meus alunos, além de ele estar lá, todo dia ele já acorda, está na montanha, vendo todo aquele horizonte, tendo aquela coisa, ele vai ter um outro horizonte agora, que é para cima. Eu vou abrir o horizonte da personalidade. A personalidade dele vai mudar com isso. A personalidade vai ficar extremamente alterada quando ele começar a abrir o horizonte dele para o cosmos, para as estrelas. Eu vou fazer ele observar as estrelas, ele olhar para o céu. Isso é muito importante. Ele olhar para o céu. Tá? Muito bem. Então, uma das técnicas é a seguinte: para a gente observar o Sol, tá? E para você entender o que os antigos sabiam. Os antigos sabiam duas coisas. Que o que eles chamavam de estrelas eram conjuntos de pontos luminosos que eles observavam no céu, que eles não sabiam o que era, eles não tinham a menor noção do que era uma estrela, do que era feita. Outra coisa, eles não tinham noção de que as estrelas eram exatamente como o Sol. Só que estavam muito distantes. Muito distantes. Eles não sabiam. Tá? Então, as estrelas, o céu noturno, por exemplo, vamos pegar que vocês mais conhecem, a constelação de Órion, que tem as Três Marias. Né? Tá lá, as Três Marias, aqui. Aqui tem essa constelação aqui no céu. Ok? Essas estrelas. O interessante é que passava anos, você podia observar durante anos, até o dia de hoje praticamente, e essa configuração não mudava. A configuração entre as estrelas, o desenho que elas faziam no céu, não mudava. Os antigos até imaginavam, presta bem atenção, que existia lá em cima uma esfera de cristal, onde elas estavam grudadas lá. Entendeu? E não saíam daquela posição. Era a visão que eles tinham de universo, né? Esferas de cristal lá, transparente e tal, grudada. Ok? Porém, contudo, todavia, existia um grupo de pontos luminosos, que eles também não sabiam o que era, que brilhavam praticamente como as estrelas, mas uns pontos safados, que de repente, hoje ele olhava aqui. Amanhã o danado estava aqui. E depois o danado estava aqui. E depois ele estava aqui. E como se não bastasse essa porcaria do objeto ficar andando, de vez em quando ele resolvia voltar para trás. No céu. Voltava para ele, fazia uma curva e voltava. O antigo olhava para cima e falava assim: caramba. É. Aquelas conversas de pé de fogueira, né? Mas manja dois mineiros na fogueirinha ali, olhando nas estrelas. Né? Eles não entendiam o que era isso. E olha, o negócio é você desenhar o trajeto desse astro no céu e fazer isso aqui, ó. Fazia laços. A esses astros viajantes que viajavam pelo céu em relação àquele conjunto de estrelas fixas que não mudavam suas posições com o passar dos séculos, eles deram o nome de viajantes. Ou simplesmente astros errantes, que foram denominados com a palavra planetas. A palavra planeta significa astros viajantes ou errantes no céu.
Isso é fruto de observação, mas eu não sabiam nada o que era, do tamanho, onde estava, por quê. Aí tem um problema muito sério na cabeça dos antigos, né? Se tem a esfera lá onde a estrela está fixa, por que que esses danadinhos começam a andar? Então eles tinham que arrumar uma outra esfera. Uma outra esfera móvel em relação à esfera de fundo. Aí começou a dar uma complicação na cosmologia dos caras, né? E tinha que explicar por que que de vez em quando ele voltava em relação ao seu movimento para frente. Por isso que na astrologia, né, se criou a palavra movimento retrógrado. Ó, Marte está retrógrado esse mês. Você está entendendo? Eles não sabiam o que eram. Nem sabiam falar a palavra planeta não significava que eles sabiam que era um astro parecido com a Terra, redondo, que estava lá em cima. Eles não sabiam disso. Tá? Eles só observavam. Só uma observação. Ok? Muito bem. Então, esses movimentos de laçada. E você sabe que os antigos, eles gostavam de dar nome às coisas, porque essas coisas, esses mesmos objetos, eles repetiam-se ao longo do tempo. Eles nunca iam embora. Eles viajavam, mas voltavam. O danado não é aquele que passava e ia embora e nunca mais voltava. Tinha algumas coisas que apareciam no céu que nunca mais voltava. Tinha. Sabia que tinha? Cometas. Alguns cometas, astros, queridos, de vez em quando, não era sempre, aparecia um bicho no céu lá, com um rabão assim, luminoso, embora. Sumia, depois de um tempo, e nunca mais aquele treco repetia na história, para eles. Não sabiam o que eram, eles achavam que era mal pressado. Aí que começou exatamente a associar eventos astronômicos com eventos que estavam acontecendo na Terra. Começa a primeira ideia de relação das influências dos astros para com os eventos na Terra. Ou era benigno ou era maligno. Se aparecia um astro em determinada posição, e aqui na Terra estava o inferno, guerra, invasões, morte, epidemia, doença, aquele bicho tem influência maligna. Se de repente aquele astro aponta no céu, a colheita está uma maravilha, tudo feliz, brincando, influência benigna. É assim que começou a astrologia a funcionar. Simplesmente como um ato de observação e comparação. Não tinha nenhum paranormal maluco, não, eu sei porque eu estudei, é assim. De jeito nenhum. É uma ciência empírica. É uma ciência de relacionar fatos a coisas. Você está entendendo? Puramente observacional. Puramente observacional. Muito bem. E, à medida que os antigos percebiam, né, esses conjuntos de estrelas, que eles batizaram com o nome de constelação, esse conjunto de estrelas fixas, os antigos começavam a olhar para o céu, não tinha nada que fazer, né? Eles começavam a associar aqueles grupos de estrelas a coisas, objetos, animais, que estavam fixados no nosso céu, aparentemente. Se as constelações fossem batizadas hoje ia ter nome de computador, ia ter nome de, né, Bush, não sei de quem, né, Lula. Você está entendendo? Os nomes em si têm a ver com a mitologia grega, com a mitologia suméria e babilônica, caldeu, depende de quem vai dar o nome. Você está entendendo? Na época. Porque o céu de lá de 2000 anos praticamente não mudou muito hoje. Muito raramente. Para se notar uma mudança na estrutura das constelações, tem que passar uns 15, 20, 30 mil anos. Aí você nota uma diferença. Porque mesmo todas as estrelas estão em movimento no espaço, na galáxia. Tá? Se nós fôssemos ver a configuração das estrelas em 3 dimensões, você ia ver que a coisa é bem diferente. Né? Então vamos lá. Então o primeiro ciclo, olha, para vocês entenderem por que tem 12 signos, eles acharam 12 signos do zodíaco, né? Tá?
Porque eles vão tentar estabelecer uma coisa chamada relações cíclicas. A primeira relação cíclica que eles vão perceber é a relação solar. A relação solar. Se você é um bom observador do Sol, eu não falei para vocês que a melhor hora para observar o Sol é a hora que o Sol se põe e a hora que o Sol nasce? Então, é muito interessante. Eles vão fazer o seguinte, eles vão colocar, tá lá a montanha do cara, vamos pegar, o baianinho está lá vendo as montanhas assim, dele, o horizonte dele, tá? De repente, aqui tem, ele pode pegar um bastão na frente dele, sentar na frente, colocar um bastão, fazer um marco, ou marcar um objeto qualquer aqui, lá no horizonte. Ele vai ver, ele vai começar a notar a seguinte situação, presta bem atenção no que eu vou falar. Vamos supor que hoje, um dia específico, né? O Sol nasceu exatamente aqui, nesse ponto aqui. Nasceu ali. E ele marca qual constelação estava no céu aqui que o Sol nasceu em cima dela. Tá? Ele marca, ele está olhando tudo. Ele marca, faz o mapinha dele. Anota lá em cuneiforme, pega a cunha, desenha. A escrita cuneiforme chama cuneiforme porque eles usavam tipo de uma cunha para escrever em argila de barro. Ele escrevia assim, com a cunhinha. Sabe? Eles inventaram uma escrita só fazendo... Muito legal, muito inteligente. Né? Amanhã, esse Sol começa a nascer mais para cá. E vai andando. O Sol vai nascendo assim no horizonte. Ó. Ok? Ele chega num ponto máximo aqui. Aí, ele para aqui e começa a voltar. E volta para cá. E vai até a elongação máxima. E volta. E chega aqui de novo. Todo ano era a mesma coisa. Ou seja, esse ciclo se repetia. O Sol andava no horizonte. E aí o cara começou a ser muito inteligente, né? Ele falou assim, ele começou a associar esses pontos, esses 4 pontos, a eventos na Terra. Por exemplo, ele percebia que aqui o clima era muito frio, inverno. Aqui, muito quente, calor, verão. E aqui, as duas passagens eram more or less. E ele percebia também, o que ele percebia? A duração do dia e da noite. Vocês sabem que no inverno a noite é muito mais longa, o sol fica mais tempo no céu. Certo? Então tem tudo isso. Então, veja bem, olha, no verão, vocês sabem, no verão, o dia é muito mais longo. O sol demora mais para se pôr. Ele nasce e demora muito mais tempo para se pôr no horizonte, por causa da inclinação do eixo da Terra. No inverno é o contrário. No inverno você tem a noite é muito mais longo e o dia é mais curto. Agora tem um período do ano, uma data, que o dia e a noite têm a mesma duração. Esses 2 pontos é exatamente esse do meio aqui, que é chamado de equinócio. Equinócio. Eco de igual. Ok? Então, equinócio é o único dia, por isso que eles sabiam, por isso que desde a pré-história, Stonehenge, os caras construíram Stonehenge, lembra aquelas pedras de Stonehenge? Que no equinócio ou no solstício, o Sol nasce exatamente no meio de um marco de uma pedra que ele colocou lá. Porque nós vamos brincar, nós vamos chegar no nosso ashram, nós vamos fazer isso. Nós vamos construir um observatório de pedra, a moda dos antigos, e exatamente no equinócio nós vamos construir uma porta, nós vamos fazer uma portona, que é um portal. E no solstício também, nós vamos fazer uma outra porta aqui assim, tá entendendo? Então, quando o Sol nascer exatamente no meio dessa porta, nós sabemos que data do ano que é. Pode plantar, pode começar a plantar. Aí um calendário. É o primeiro calendário dos caras feito observando o céu. Porque eles começavam a associar. Quando o Sol nascer aqui no meio, é o início da primavera. Pode plantar. Ou pode plantar, aquela coisa, né? Acabou o inverno. É o início da primavera. Vamos plantar, que vem primavera, verão, depois outono. E aí, eles começaram a associar exatamente esses pontos à estação do ano, ao clima na sua região. Nas regiões mais temperadas, onde o clima, as estações são bem definidas, né? Neva em tal época do ano, muito frio, e calor, verão, os frutos, as flores nascem em tal época, tal. Muito bem definido. O que não é muito bem definido no Equador.
O povo que está na região do Equador, ele fica embaralhado, porque essas estações não acontecem. Ok? Mas você pode notar que os povos que realmente fizeram todo o avanço astronômico estavam nessas regiões temperadas, nessas regiões tropicais, onde o tropical abaixo dos trópicos, né, onde você vai ter o clima muito bem definido nas 4 estações do ano. Porque os antigos precisavam saber, como os egípcios, quando que o Nilo vai encher. Porque lá eles plantam o seguinte, os egípcios principalmente plantavam da seguinte maneira. O Nilo tinha uma época que ele enchia. Chovia muito, enchia e ia para as margens, invadia quilômetros, né? Invadia tudo mesmo. E quando o Nilo baixava, aquela terra ficava muito fértil, muito boa para o plantio. E todo ano essas enchentes se repetiam, ok? E eles precisavam saber exatamente qual hora, qual dia que eles venham que plantar. Por senão vocês plantem errado, né? O Nilo vem, enche e destrói tudo. Ele não colhe. Então, a relação entre as cheias do Nilo e esse ciclo de movimentação do Sol. Muito bem, olha outra coisa interessante. Eles percebiam que cada vez que o Sol andava, a constelação que nascia não era a mesma. Está entendendo? Presta atenção. Aí o Sol andava. Quando ele voltava de novo no mesmo lugar, nascia de novo na mesma constelação de novo. Então, tudo era cíclico. As constelações também se repetiam olhando esse marco aí. As relações. E aí é só fazer conta, né? Para o Sol fazer esse ciclo aqui, eu sair daqui e voltar, demorava 365 dias. Pela primeira vez, os antigos então determinaram um período de tempo conhecido por nós até hoje como o ano solar. Ok? O ano solar. Hoje, com precisão, nós sabemos que o ano solar tem 365 dias, né? 6 horas, alguns minutos e alguma coisinha a mais. Porque, na verdade, os movimentos celestes são complicados, eles não são tão simples. As órbitas são elípticas, nós sabemos hoje, né? É bem complexo. Muito bem, tem isso aí. Então, já estabeleceu um grande ciclo que influenciava profundamente o homem, a humanidade, ao longo dos tempos. E se tinha o primeiro calendário da história. Se sabia o que acontecia em cada calendário. E era interessante que os reis guerreiros, eles não iam fazer a guerra em época errada. Eles não iam fazer a guerra no inverno. Nevava, chovia, as máquinas encalhavam tudo, dependendo do lugar que eles iam fazer a guerra. Os romanos eram muito inteligentes nessa parte. Eles esperavam a época certa do ano, no calendário, para fazer a guerra. Você está entendendo? E principalmente, se eles viam que Marte aparecia no céu, é hoje mesmo que nós vamos mandar ver. Está entendendo? Então é isso. Tá? Então esses ciclos são muito importantes. Isso já provava de primeira vez, de primeira linha, que esses astros influenciavam profundamente a vida cotidiana dos indivíduos. Isso começou a fazer o quê? A mostrar que certos eventos astronômicos, certas posições dos astros em relação a certas estrelas, a certo grupo de estrelas no céu. O que era interessante também, que essa elongação, essa oscilação, é muito fácil vocês entenderem. Se você olhar no céu, se você traçar uma linha hoje, de onde o céu está correndo no céu, amanhã ele não vai, porque como ele nasceu aqui, ele vai vir por aqui, não vai? Como ele nasceu lá no fundo, ele não vai vir mais. Hã? Entendeu ou não? Vocês entenderam ou não? Olha, imagina essa linha que está no chão aqui, ó. É mais fácil entender olhando para o chão. Vamos supor que hoje o Sol, ele veio pelo céu exatamente em cima dessa linha aqui, foi e se pôs do outro lado nessa mesma linha aqui. 6 meses depois você vai ver que ele veio dessa linha aqui, ó. Ele não está mais naquela linha lá. Esse deslocamento no céu que nós chamamos, então a gente chama de eclíptica solar. Então, na verdade, se você traçasse assim, o equador celeste, se eu pegasse o equador da Terra e projeto no céu, a gente chama de equador celeste, né? O Sol, ele oscila, ele faz assim, ó. Ele faz um negócio assim no céu. Exatamente aquele negócio lá.
Cada ponto aqui tem a ver com um ponto daquele. Isso é um mapa esticado. Na verdade, esse ângulo aqui que o Sol vai, essa faixa, ele só oscila nessa faixa aqui, que é 8 graus aproximadamente no mapa. Dá uns 8 graus para cima e uns 8 graus para baixo do Equador. Tá? Quando você mede em graus, isso. Então o Sol oscila. Hoje ele anda aqui, hoje ele anda ali, hoje ele anda ali. Para nós aqui, mas ele está fixo no céu, certo? Então cada dia ele aparece, um dia ele aparece aqui, outro dia o Sol aparece aqui, outro dia o Sol aparece aqui. E como aqui, nesse espaço, tem as 12 constelações que estão aqui, porque ele vai se repetir de novo, né? O ano, isso aqui demora um ano. Porque cada ponto desse aqui é esse aqui. Ó, esse ponto aqui é equinócio. Quando ele corta o plano do Equador, ele nasce exatamente em cima do Equador celeste. E no nosso Equador aqui na Terra, né, que a gente projeta, vai dar o equinócio. Então eu tenho esse equinócio, tenho esse. E esse aqui é o repetitivo. E aqui eu tenho os solstícios, de inverno e de verão, dependendo do hemisfério. Que isso é devido à inclinação do eixo da Terra de 20 e poucos graus. E o interessante é que nesta faixa aqui que o Sol vai correr, eles montaram o que nós chamamos de o zodíaco. Nós já vamos entender o que é o zodíaco, os signos. Mas primeiro a gente tem que entender esse ciclo, senão você não entende nada de astrologia. Por isso que eu falei que essa palestra vai ser uma palestra básica, introdutória. Depois nós vamos fazer uma, mais duas, se precisar, para a gente colocar a astrologia de uma forma bem compreendida por todos vocês. Esse meu público também que assiste meus vídeos, que querem saber da minha ideia, eu que sou astrônomo, astrofísico, tenho essa formação científica de observar o céu, de conhecer o movimento das estrelas, estudar a astronomia antiga, né, fazer telescópio com as próprias mãos, a moda Galileu, e vamos olhar para o céu, aprendendo botando a mão na massa mesmo, né, um negócio bem legal. Entendeu? Então, tá aí. Então, aí você sabe que isso aqui, esse movimento aqui é chamado de eclíptica solar. O Sol faz um movimento ao longo do ano, por isso que se você olhasse de noite, ele ia estar cada dia numa posição diferente do céu, cada mês, né? Ok? Muito bem. Agora, o outro astro, isso é observando o Sol. Olha, só observando o Sol eu já aprendi tudo isso. Ele já forneceu esse monte de informações. Clima, estação do ano, que demora tanto tempo, que tudo se repete, vai se repetindo, é cíclico. O ano é um ciclo que se repete. A outro astro importante é a Lua. Observando a Lua, nós percebemos que a Lua, ela também anda no céu. Ela é um daqueles astros que não ficam fixos como as estrelas. Ora a Lua aparece aqui, amanhã você vê ela aparece lá, aparece lá, aparece lá. E como a Lua não ofusca muito as estrelas de fundo, ela é facilmente observada. A sua relação com as estrelas à noite, à meia-noite, durante a noite, né? Precisa ser só na hora que ela está nascendo. Então, isso deu uma facilidade de perceber que a Lua também era um viajante. A Lua, portanto, a Lua foi batizada pelos antigos como um astro viajante, ou conhecido por eles como um planeta. A Lua era chamada de planeta, de viajante, errante. Da mesma forma que o Sol, prestem bem atenção, o Sol, para os antigos, também era um planeta. Sabiam disso? Por quê? Porque a palavra significava somente o quê? Viajante, errante com relação às estrelas de fundo. Por isso os antigos, eles não tinham a mínima concepção de que o Sol era uma estrela. Idêntica àquelas estrelas distantes que estão lá. Não tinham condição de entender isso. Eles não tinham nem condição de entender que a Terra era redonda, né? Até que certos cientistas, em certas épocas, resolveram esse problema, lá mesmo. Um cara calculou até o diâmetro da Terra com uma perfeição, vocês não têm noção. Tá? Muito bem. Então vamos ver a Lua. Que influência a Lua vai ter na sua vida?
na minha personalidade, na vida dos homens da terra. A gente já percebeu que o sol tem muito, não tem? O sol tem muita influência no clima, na plantação, ele vai fazer as enchentes, é isso, muda a vida social pra caramba das pessoas. No frio, você sabe que as pessoas têm uma personalidade demais. No verão, já querem sair, soltar franga, ir pro carnaval. Tem disso também. A roupa que a pessoa veste, se é muita roupa, ela fica reprimida. Se aqui no verão, como na Bahia, todo mundo pelado, pá, já é outra personalidade. Tudo isso são influências das condições ambientais que nos cercam. Até agora, eu não estou falando das influências reais dos astros, tá? Eu estou só dando essa pincelada, estou mostrando como que a astrologia funciona, por que os marcos são assim, por que o meu signo é leão, por que o meu seu signo é isso, né? Quem criou os signos, para quê, como, por quê, tá? Muito bem. Vamos ver a lua agora. Então, uma coisa interessante que os antigos percebiam era o seguinte, que a lua era um astro, um planeta, que também tinha ciclos. Ela vivia ciclos repetitivos no céu. Além dela andar nas estrelas de fundo, os ciclos se repetiam da seguinte maneira. Ora, a lua estava totalmente iluminada. Quando ela estava totalmente iluminada, era chamada de lua cheia. Ok? Lua cheia. Quando a lua... Quando ia passar do tempo, ela ia ficando menos iluminada, ela ia perdendo, né? Aquela coisinha assim de... Ela ia diminuindo. Até chegava um momento que sumia. Sumia. Você sabe que ela fica uns 7 dias desaparecida, né? Ninguém vê a lua quando ela dá. Depois... ela começa a aparecer do outro lado, lá do céu, quase do outro lado, como a gente fala, né? E ela começa de novo, o queijo começa do outro lado agora, a gente fala, né? A meia-lua começa a crescer de um outro lado. Então, ela começa a crescer, fica cada vez maior. Ou seja, né? Vamos supor assim, ela vai ficando maior. Até que ela atinge novamente o ciclo de lua cheia. E quanto dia vocês acham que a lua demora para fazer isso? Ela demora mais ou menos o quê? Hã? Hã? Não. O ciclo completo. De lua cheia até lua cheia. Não é bem 28. Vai dar 29 alguma coisinha. É 29 e alguma coisinha, não é 28. Então, né, os antigos percebiam que esse ciclo lunar se repetia. Na verdade é 29, tá? 29 uns quebrado de horas. Dias é 29. Aí o que acontece? Ele falou, pô, legal, né? Tem 29. Agora tem um problema, como diz, né? Eles queriam pegar esse ciclo aqui e encaixar no ciclo do ano. Então eu tenho 365 dias, que é um ano, que é aquele ano solar. Quantas luas cabe aqui dentro? Porque o índio conversa assim, você tem que aprender a conversar que nem índio. Daqui 2 luas a gente se encontra. Quando ele fala daqui 2 luas a gente se encontra, o que quer dizer? Daqui 2 meses a gente se encontra. Você está entendendo? Daqui a 2 sóis a gente se encontra. Para ele, um sol é um dia. Passou um sol à noite, passou o sol, veio de novo, é dia. Não é ano para ele. Você está entendendo? Então, esses conhecimentos são muito interessantes. Então, na verdade, vai caber 12 luas aqui, mas vai sobrar uns 11 dias. Que ninguém sabe o que fazer com esses 11 dias. Isso vai fazer com que os antigos
tem uma tendência de dividir o ano, ou a eclíptica, ou em 12 meses. O ano em 12 meses. Por isso, né? Na verdade, eles queriam que o mês tivesse 30 dias, 30 partes. Mas se você dividir em 30 partes, o que acontece? Dá 12 vezes 30, você dá quanto? Quanto que dá 12 vezes 30? 12 vezes 30. Se cada mês tivesse 30 dias certinho, dava 300 e fartava 5. Vocês vão ver que mesmo a matemática, a geometria, ela não se encaixa. Né? Aí os neguinhos, vamos enfiar mais um dia aqui num mês, um dia tira, sabe? Vocês nem acho que vocês nunca souberam na vida por que fevereiro tem 28 dias só. Né? E de vez em quando, está o ano bissexto, enfia um dia, que está 29 de fevereiro. Mas ninguém nunca viu 30 de fevereiro na vida. Não tem ninguém que perguntou por quê, né? Exatamente, porque tinha que se fazer correções. Uma série. O calendário que nós usamos é um calendário, né, gregoriano, é um calendário que veio da época de Roma, lá dos romanos e tudo mais. Mesmo baseado nessas divisões. Quando tinha um rei lá, né, tinha o rei Augusto César, né? O rei, por isso tem o mês de agosto. Agosto é o mês de Augustus, em homenagem ao rei Augusto César, romano. Tem um mês em adoração a ele. Aí, ele queria um dia especial para fazer, mas já estava tudo cheio de festa, não tinha dia. Sabe o que ele fazia? Não, eu quero um dia só para mim. Um dia vai ser feriado em Roma só para mim. Então o que ele fazia? Ele arrancava um mês lá de fevereiro, um dia de fevereiro, e botava em agosto. Aí ficava 31. Você está entendendo? Mas tudo por besteira, não tem nada de ver com astronomia essas marcações. É tudo frescura dos reis. Esse negócio de 28 é porque o nego tirou, não. Quero um dia para mim especial. Então não tem outro jeito de fazer um calendário, tem que tirar de um mês, né? Então as encrencas já nasciam aí, o calendário já melecava aí. Tá? Então fevereiro foi um sacrificado. Ok? Muito bem. E assim foi, né? E eles percebiam que praticamente de 7 em 7 dias a Lua mudava o seu ciclo, né? Mas na verdade não é 7 dias, é 7, alguma coisa. Tá? Porque os astros estão percorrendo sistemas astronômicos no céu, que não são verdadeiros círculos perfeitos, não são, as coisas têm erros. Então, já de primeiro porte, né, o ciclo lunar criou uma ideia de meses, de aproximadamente 30 dias. Então, sabe o que eles fizeram? Como eles acreditavam, presta atenção, eles acreditavam, olha, usa a inteligência. Eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. E que tudo girava ao redor da Terra, tudo. Lua girava em torno da Terra, o Sol girava em torno da Terra, as estrelas giravam em torno da Terra. Tá? Por causa disso, eles achavam que tudo era círculo perfeito, ou circunferências perfeitas. E eu já disse para vocês, como tem esse ciclo da Lua, que é quase, né? Dá 12 lunações, né? A gente chama lunação, esse período que a Lua faz um ciclo completo, a gente chama de lunação. Esse tempo sideral que a Lua gasta para fazer um ciclo completo, para se encaixar, então ele tinha praticamente 12. Mesmo que sobrasse um pouquinho, eles davam uma... Então eles resolveram que o 12 era um negócio interessante também. E tinha uma outra facilidade, eles podiam dividir isso aqui agora, eles vão dividir isso aqui em 12 partes iguais. Porque dividir uma circunferência em 12 partes é muito fácil, dividir em 10 é uma caca. Porque quando você estabelece matemática, ou seja, uma geometria na circunferência, geometria da circunferência,
Não é fácil você dividir uma circunferência em partes iguais, por causa do famoso π, né? Se você pega o comprimento da circunferência e divide pelo diâmetro, que os antigos já sabiam, os geômetras antigos já sabiam, os gregos principalmente, se você pega o comprimento de uma circunferência e divide pelo seu diâmetro, você tem um número muito esquisito, irracional, ou seja, não dá uma precisão, é uma coisa maluca. E isso faria com que a matemática que eles usavam para dividir uma circunferência em 5 partes iguais era um caos. Dividir em 10, então. Mas dividir em 6 ou múltiplo de 6 era muito fácil. Se você pegar o raio da circunferência, ó, pega o raio da circunferência e faz isso aqui, ó, compasso, pega o compasso, tchum, marcou lá, pega o compasso aqui, ó, tchum, marcou aqui, aí, vem aqui embaixo, pum, marcou, pega o raio, você pega o raio, o tamanho do raio, pá, pá, pum, dividiu em 6 partes. Perfeitas. Você divide em 6 partes perfeitamente, né? E depois todos vocês sabem, né, que dividiu por 6. Depois pegou o meio, para dividir meio de um arco é muito fácil. Então, passava o compassinho, já estava o meio, né? Então foi fácil dividir em 12. Por isso que o seu relógio tem 12 horas, tudo, porque tem a ver com essa medida da lua, tentando encaixar 12 meses, 12 partes, tá? Sacou? Então, eu dividi a circunferência em 12 partes, então as estrelas, elas foram divididas exatamente, né? Mas, na verdade, presta atenção, a Terra está flutuando no espaço, certo? Tudo você tem que pensar em 3 dimensões. Ela está flutuando no vazio. Tudo está em volta, o cosmos inteiro está em volta de nós, certo? Tá ok? Tudo. Então, na verdade, se você está aqui na Terra, você tem um céu quando você olha para lá, né? Mas quando você está aqui, você olha um outro céu, você está olhando para cima, para baixo, tudo mais. Então, é 3 dimensões, a Terra é redonda, é uma esfera, a Terra não é uma coisa chata. Então, você tem que pensar nessas dimensões. Isso que é difícil, o ser humano, o aluno, principalmente de colégio, ele não está acostumado a raciocinar em 3 dimensões. Geometria espacial é muito difícil para a cabeça do ser humano. Ele não consegue trabalhar com essas coordenadas em 3 dimensões, então ele embabaca tudo. Era muito difícil ensinar astronomia. Porque as pessoas, eu tenho que pegar exemplos, bolinha, brincar com bolinha, levar o cara para o campo, fazer brincadeira para ensinar astronomia. Porque não entra na cabeça das pessoas. Né? Muito bem. Então, a divisão em 12 partes do céu em graus, porque a circunferência, basicamente quando ela é medida dividida por partes, múltiplos de 6, você pode dizer que cada parte, né, da circunferência, eu vou usar uma medida, eles usam a medida, eles já começavam a usar, eles usaram um tipo de padrão de medida que é a base 60. A base dele foi a base 60, né? A base sexagemal que a gente fala, para divisão de circunferência. Eles adotaram essa, não adotaram a base decimal. Então veja bem, eu tenho a volta todo esse arco todo, medido em arco, ou seja, medida angular, 360 graus. Se eu divido 12 partes, se eu divido 360 dividido por 12, você vai ver que dá 30. Então, cada arco desse tem 30 graus. Ok? Muito bem. Você se lembra aquela história do Sol? O Sol não fazia 8 graus para cima e 8 abaixo do Equador? Então, vamos lá. Vamos associar as duas coisas agora. Vamos ver que o zodíaco vai aparecer aí. Juntando essa medida, olha, é óbvio, presta bem atenção, vamos pensar modernamente. O Sol está aqui. O Sol está no centro do sistema solar. E a Terra, na verdade, ela gira ao redor do Sol, isso nós sabemos. Quando a Terra está aqui, a noite, o meu dia é aqui, não é? Olhando para o Sol. E a noite minha é para lá. Então, quando eu olhar para o céu, eu vou ver um grupo de estrelas que estão bem distantes. Mas quando a Terra andar toda essa volta aqui, e ela estiver aqui 6 meses depois, eu vou ver aquelas estrelas. Quem que vai ser o meu céu noturno? Eu vou estar olhando eu vou ver as estrelas que estão aqui. Por isso, os antigos percebiam que as estrelas, as constelações, desapareciam. Só voltava 6 meses de... Porque o ciclo anular, eles não sabem.
Eles achavam que as estrelas é que viravam, não a Terra, tá? A Terra era fixa. Ok? Então, quando a Terra está aqui, eu estou olhando outro grupo de estrelas. Quando a Terra está aqui, eu estou olhando a noite minha, tem outro grupo de estrelas. Você se lembra que eu falei que o Sol só oscilava 8 graus? Numa faixa? Então veja bem, se eu pegar essa, ó, vamos supor que eu vou pegar uma tira aqui agora, uma tira circular aqui. Como se tiver, imagine que as estrelas estão fixas lá no céu. Eu vou pegar aquela lá, eu vou esticar ela. Para que a gente chama do mapa planificado, né? A gente estica o mapa. Igual o mapa mundo da Terra. Você já viu o mapa mundo em plano? Você abre o plano aqui, tá os 4 continentes ali, né? Porque é muito difícil para a cabeça da gente você estudar no globo, né? O globo é a melhor coisa para você ter para estudar a Terra, é o globo. Você olha ali todas as posições, beleza. Vocês vão ver que depois eu vou mostrar para vocês, eu tenho um globo celeste, que é o céu projetado numa esfera. É um globo celeste, ao invés de ser um globo terrestre, é um globo celeste. Você vai ver as constelações tudo redondas assim no espaço. Então veja bem, é óbvio que essa aqui não é redonda, é uma esfera. Você pode vir andando para o polo, tem para baixo, para cima, né? Mas vamos ver, vamos tentar entender essa história de como os antigos fizeram o zodíaco. Criaram os 12 signos do zodíaco. Ó, na verdade, isso aqui vou ampliar isso aqui, ó. Essa aqui seria a esfera das estrelas fixas. Então as constelações apareceram tudo aqui, ao longo dessa jornada nossa, pelo céu. Ok? Tudo bem. Tá? Mas vocês se lembram que quando eu estiquei o Sol, eu peguei aqui o Equador celeste, e disse para vocês que o Sol em um ano fazia esse movimento. E que se nós fôssemos traçar uma linha aqui e outra linha aqui, essa distância era um arco de aproximadamente 8 graus, que o Sol andava. E como o céu agora, isso aqui vai de 0 a 360. Nós vamos dividir isso aqui em 12 partes agora, ó. Eu estou fazendo mais ou menos, tá? Mas imagine que fosse 12 partes. Tá ok? Não calculei. Então, cada pedaço desse tem 30 graus. Então o Sol, ele vai andando, né? Você vê que ele nasce aqui, e depois vai andando, ele vai andando, ele vai andando. Enquanto ele está aqui, ele está nessa região do céu. Aí, passou 30 graus, ele entra e vai andando. Perfeito? Só que acontece o seguinte, os antigos perceberam que nessa faixa aqui onde o Sol andava, existiam os agrupamentos de estrelas, lá do fundo, que eles viam. E que eles tinham dado nomes a essas constelações, batizado essas constelações. Ok? Então, a primeira constelação batizada é Áries, ou Carneiro, né? Perfeito? A segundo grupamento de estrelas depois de Áries é o quê? Touro. Muito bem. Porque o bicho ali parecia um touro. Perfeito? E depois do touro? Câncer? Não, é Gêmeos. Gêmeos. E depois de Gêmeos? Agora sim, Câncer. Leão, né? E depois? Virgem. Virgem Maria. E depois? Libra. Isso. Libra o balão. E depois? Escorpião. E depois? Sagitário, muito bem. E depois? Capricórnio. E depois? Aquário. E depois? Peixe. Isso, fechando. São 12 signos. Acabou. Então, como tinha 12 partes, e o que se encaixava e se repetia todo ano, então eles dividiam em 12 zonas. Essa zona, essa faixa aqui que o Sol oscilava,
foi conhecido como só tinha bicho. É que tem coisa que não é bicho, Libra não é bicho, né? Porque a palavra zodíaco vem, nós usamos até hoje, vocês não conhecem a palavra zoológico? Que tem a palavra zoológico com zodíaco? Né? Do grego vem zodíac, que significa círculo dos animais. Então, basicamente, zodíaco é como se fosse o círculo dos animais no céu, projetados no céu. Ok? No entanto, abaixo desses 8 graus, até de 8 a 90, né, que vai até o polo, certo? Você também tem estrelas, não tem? Você também não tem constelação? Por exemplo, Cruzeiro do Sul. Está aí no zodíaco? Não. Porque o Sol não passa em cima. O Sol nunca vai passar em cima do Cruzeiro do Sul. Então, para eles, o importante, o que ia marcar o signo ou o zodíaco, a influência, era exatamente aquela faixa estelar. Ok? Então, quando o Sol estivesse aqui em cima, se alguém nascesse, presta bem atenção, se alguém nascesse neste período que vai daqui até aqui, onde o Sol estava sobre a constelação de Touro, iria ser batizado com o signo de Touro. E por causa disso, uma porção de influências fundamentais, porque o Sol marcaria essa conjunção, é uma conjunção do Sol com a constelação, iria criar uma certa influência estrutural, física, psicológica e tudo mais. Ia dar conformações físicas, ia dar uma série de coisas em você. Ia influenciar a sua estrutura na vida. Isso é o primeiro marco. Depois nós vamos ver planetas, luas. Porque aí eles vão ter o que os planetas podem influenciar, o que a Lua, a posição da Lua. Porque o Sol pode estar aqui, mas a Lua pode estar aqui. Vocês estão me entendendo? E uma das coisas interessantes é que a Lua também anda por aqui. A Lua, você não vai ver a Lua em cima do Cruzeiro do Sul. E todos os astros errantes, eles não sabem explicar por quê. Todos os astros errantes, nas quais eles chamavam de planetas, também sempre andava por aqui, não saía para baixo. Você não ia ver um planeta, um corninho andando lá embaixo. Não tinha. Eles não sabiam por quê. Só sabiam que eles estavam observando. Ok? Então eles acochambraram esses 365 dias exatamente nesses 360 graus de curso do Sol ao longo das estrelas. Na verdade, nós temos 88 constelações hoje. Sabia? Das quais apenas 12 fazem parte do conjunto zodiacal, que são as constelações onde realmente o Sol. Mas vocês percebem que os antigos, eles fizeram as divisões das constelações, uma divisão basicamente, né, assim. Na verdade, quando o Sol está andando aqui, ele não está aqui, tá? Essa parte de baixo aqui não faz parte da constelação do Câncer, não. Às vezes a constelação só é esse trecho aqui assim, ó. Ó, você vai ver que as constelações zodiacais, elas estão em forma, no mapa, em forma sinótica, elas estão em forma de seno, ó. Tá? As constelações ficam assim, ó. É muito interessante. Você pode pegar o mapa e ver que as constelações, elas acompanham a eclíptica do Sol, né? E às vezes, aqui abaixo tem uma outra constelação, mesmo nessa faixa aqui, que o Sol não passa em cima. E é uma outra constelação. Não é interessante isso? Porque eles começaram a mais ou menos acreditar
que a constelação deveria ter, né, uma, uma largura em graus e também um valor em graus, uma largura e uma altura. Ali estaria a constelação ali dentro. Ok? Então, isso já começou a dar a base fundamental do início do estudo da astrologia. Esquece os planetas. Esquece ascendente, descendente, sabe aquela ascendente? Isso ainda vão ver depois. Precisa entender o que é o quê. Mas a primeira influência forte, então, que nós podemos descrever, que os antigos marcavam profundamente o signo da pessoa, né, era exatamente esse. Né? E a divisão vai acontecer de uma determinada maneira. Quando? Por que eles escolheram esse ponto, o céu, tal? Até então, não havia uma estrutura coordenada de signos, tal e tudo mais, né? Para o início, então, o início do ano astrológico, veja bem. Por isso que existe o início do ano, dia 1º de janeiro, de você nosso aqui, primeiro dia do ano, que não significa absolutamente nada astronomicamente, é uma coisa do calendário gregoriano, certo? Por festas, mas não significa nenhum marco. Agora, o ano astrológico é muito interessante. Tá? Um cara lá atrás, chamado Hiparco, né? Da escola de Alexandria, no ano 160 a.C., no século II a.C., este cara fez o primeiro calendário astronômico viável da história. Ele falou assim, presta bem atenção. Quando o Sol entrasse no primeiro grau do signo, e não é esse ponto aqui não, hein? Esse aqui está errado, tá? Quando o Sol entrasse no primeiro grau do signo de Áries, ou seja, deixa eu tentar, vou apagar isso aqui, para ficar mais claro para vocês. Porque talvez, do jeito que eu desenhei aqui, pode dar uma ideia errada. Porque, na verdade, quando o Sol atravessa exatamente a eclíptica, é o equinócio. Ou, certo? E quando ele está lá no alto, é o solstício. No caso, o que acontece no primeiro dia astrológico? O primeiro dia astrológico é muito interessante, porque ele vai acontecer, olha, quando o Sol entrou exatamente no primeiro grau do signo de Áries, olha que interessante, ele começou aqui, ele saiu de Peixes e entrou aqui, primeiro no 0 grau, e vem andando, até 30 graus, aí ele começa a entrar, ele está em 0 graus de Touro, Sol. Quando ele entrou aqui, esse Aristarco falou assim, esse vai ser o primeiro dia do ano astrológico, que tem a ver com o marco astronômico. E coincidia no nosso calendário ser exatamente dia 21 de março. Vocês estão entendendo? Se nós quiséssemos, nós poderíamos fazer um calendário diferente. Mas então vocês estão percebendo as não coincidências? Não é o dia 1º. Então o ano astrológico, ele é defasado do ano gregoriano, das marcas calendárias que já existiam. Aí, o Sol ia passar, fazer toda a volta em todos os zodíacos, e novamente, um ano depois, ele ia voltar neste ponto, e iria iniciar novamente o ciclo astrológico. Então essa é a grande diferença. A diferença entre o ano que vocês estão vivendo, aqui, o ano que é dia 1º de janeiro, que não tem marco astronômico de nada, e o ano astrológico, que naquela época começava exatamente no dia 21 de março. Mas que hoje não começa no dia 21 de março. Tá? Lá, se Freud não explica, lá explica.
Aham, vocês vão ver que interessante as coisas. Então, isso às vezes confunde a cabeça de muitas pessoas. Mas por que é no meio do mês e não no fim? Exatamente porque os nossos calendários que nós usamos é gregoriano, não tem a ver com astronomia e observação do céu, tem a ver com festa de rei, festa religiosa, festa não sei de quem. Certo? Da mesma forma que nós usamos o ano zero do calendário como o cristianismo, né? Nascimento de Cristo, com o início de uma era. Então tem antes de Cristo, depois de Cristo, nós usamos um calendário desse tipo. Nós, astrônomos, utilizamos outro. A gente chama o ano sideral, a gente usa outro com medidas precisas de posicionamento de estrelas. Porque se eu quiser lançar hoje uma sonda para Marte, cara, se eu não pegar pontos estratégicos do céu para triangular e fazer minha máquina chegar, não vai chegar nunca. Eu erro os cálculos, entendeu? Então eu tenho que ter marcos astronômicos muito precisos para eu mandar uma sonda com precisão exatamente onde eu quero. Você vê, hoje a nossa tecnologia é tão boa que nós pegamos um cometa, andando no céu a milhões de quilômetros da Terra, né, e ele é pequeno, pegamos uma sonda, levantando ela da Terra e colocamos ela em cima do cometa. Você está entendendo? Então isso requer cálculos e mais cálculos e mais cálculos e mais cálculos, para não errar. Se você erra 1 milésimo de grau, a sua sonda vai parar lá na China. Não acerta o alvo. Não acerta no espaço, que é muito, muito grande, né? Você pode ter aquela velha história, meio grau aqui, mas lá na frente, ó, como é que abriu o ângulo, né? Erra meio grau aqui, você está vendo daqui 10 anos, onde você vai parar? Movimentando no espaço. Então, exatamente, então eles acreditavam, o que os antigos acreditavam? Para entender a ideia do signo. Por que o meu signo é leão? Por que o teu signo, o que tem a ver leão com a minha personalidade? Né? Então eles diziam, se o sol está... Então eles acreditavam o seguinte, duas coisas. Esta região do céu mandava para a terra uma energia oculta. Ela emanava. Como cada região do céu, coberta pela terra em 12 meses, ela tinha uma influência energética específica sobre a terra. Perfeito? Porém, quando o sol estava aqui, eles acreditavam, os antigos acreditavam, e a astrologia até hoje acredita. Por isso o Laércio está começando a discutir com astrólogos tudo isso, porque nós precisamos mudar a astrologia para melhor, aperfeiçoar a astrologia. Eu não estou aqui para destruir a astrologia. Eu não sou daquele astrônomo que fala que todo astrólogo é bobagem. Nada. Muito pelo contrário. Eu sou um indivíduo que adoro astrologia, gosto. É um trabalho importante, mas nós precisamos fazer um trabalho avançado, usando os mais modernos conhecimentos da física quântica, os mais modernos conhecimentos da astrofísica, para nós podermos construir a astrologia do terceiro milênio, a astrologia do futuro. Nós vamos tirar todos os furos, todos os erros que os astrólogos antigos cometiam, erros graves, e vamos consertar. Fazer uma astrologia futura, moderna, avançada, científica. Se nós, através da física quântica, estamos já conseguindo muitos subsídios para demonstrar a existência do espírito e da vida fora da matéria, nós vamos ter muitos subsídios para demonstrar também que a nossa existência nesse planeta como alma, como espíritos, tem muito a ver com a natureza energética do planeta, das estrelas, do cosmos, da região, do espaço e da galáxia que nós nos encontramos. Porque se o espírito mudar de influência de estrela, porque se eu sair da Terra agora, for para um outro planeta, num outro sistema solar, com uma outra estrela, uma estrela azul, uma estrela de uma outra característica, é óbvio que tudo isso vai influenciar o meu campo áurico, a minha aura. Nós vamos discutir exatamente a influência que essas energias astrológicas têm na sua aura, no seu campo bioenergético,
nos seus meridianos da acupuntura, nos seus órgãos, que essa energia vai influenciar a saúde, vai influenciar a sua psique, a sua vontade. As mulheres, sabe, todos nós sabemos que temos uma namorada, uma mulher em casa, que quando a mulher fica de TPM, ela fica um saco. Ela tinha que ensacar a mulher e mandar 500 quilômetros longe de nós, para ela curtir a TPM na boa. E essa TPM é um ciclo específico regido pelo ciclo lunar. A lua influencia demais o ciclo biológico da mulher. Então são energias ocultas que estão influenciando o ciclo. E os ciclos biológicos influenciam a sua personalidade, a sua saúde. Você fica mais nervosa, você fica mais chata, você fica mais irritante. E nessa fase você vai fazer merda, você vai fazer cacada, vai fazer caca. Vai brigar com o namorado, xingar não sei o que, vai discutir, vai bater o carro, vai ficar nervoso. Aí, influências negativas, astrológicas, o capeta está na minha vida, encosto, não sei o que tem. Coisa ruim, né? Tudo isso passa pela nossa cabeça. Isso para provar para vocês que tem uma forte influência dos ciclos. Os ciclos mudam profundamente a bioenergia do ser humano, a biossíntese dos órgãos, todas as células do ser humano, toda a síntese hormonal, estrutural e, por conseguinte, a estrutura da personalidade. E sem contar no espírito, no corpo espiritual, nos chakras, todos os chakras que recebem influências fortes dessas alternâncias. Aí nós perguntamos, quando eu saio do corpo, vou lá para o astral, para o mundo espiritual, né? Nos meus contatos mediúnicos, eu fico perguntando aos espíritos, vocês também têm essa influência? Claro, os espíritos, mesmo sem corpo físico, estão tendo toda a influência da vibração do planeta Terra. Se o Sol tem mudanças de vibração, de radiação, isso vai afetar. Se o campo magnético do Sol muda, porque o campo magnético do Sol muda constantemente, e esses pulsos magnéticos que o Sol emite de vez em quando, que a gente chama que é o ciclo das manchas solares, que é um ciclo de 11 em 11 anos, essas intensidades, quando os pulsos magnéticos chegam intensamente na Terra, todo mundo fica nervoso aqui, todo mundo fica irritado. Né? Influencia o campo magnético das plantas, dos animais, tudo fica perturbado. E você vai falar que os astros não influenciam o ser humano? É claro que influencia. Só que, na verdade, nós não temos uma capacidade ou um armazenamento de dados ainda para saber quanto é quantificar com perfeição essa influência ao todo. Então, os antigos acreditavam que quando o Sol está aqui, ele potencializa a energia irradiada pela constelação. Então, o que eles faziam? O que eles acreditavam, na verdade? Eles acreditavam que essa região do espaço, ela manda uma energia para a Terra com características específicas. Mas preste bem atenção, hein? Nunca associe na sua cabeça o animal que está lá com a personalidade. Ah, e leão, mas o leão é o rei. Bobagem, não façam isso que vocês estão errando gravemente. Porque quando o cara viu o leão lá em cima, naquela região do céu, não significava que aquela energia era uma energia do rei, do leão. Não, isso foi associando com a pesquisa do tempo. Mas aí, existia um grave erro de você tentar associar aquela influência energética com a característica do animal associado. E o Capricórnio, né? Que tipo de personalidade vai ter o Capricórnio? Nunca ninguém viu um homem em cavalo, né? Só ser um homem burro, né? Só forte por a orelha cair, né? Cabo, Sagitário, aquela toda, né? Sagitário, tudo isso, né? O Sagitário mesmo, né? Virgem, então, Virgem Maria, né? Então, tudo isso nós temos que discutir. Não associe ao animal, ao simbolismo do animal que está ali na astrologia, a personalidade, a influência que ele vai fazer. Isso aí é um erro. É um erro astrológico, eu já vou dizendo para vocês que quem não estudou vai dançar. Não é isso. Aí o pessoal, lá é do signo de leão, por isso que você é assim. Que leão, cara? Que tem a ver com você aprendeu onde isso?
Na tirinha de jornal? Né? Tá errado isso. Isso não tem a ver, porque os símbolos foram dados aos astros muito antes de se construir uma astrologia. O certo teria que ser o contrário, né? Estudar a influência de cada constelação, depois batizar a constelação, o que é que historicamente não foi feito. Perfeito? Então, tomem cuidado com isso. Então, ocorreria a potencialização da energia. Então, vamos supor, isso significa o seguinte: para aqueles que acreditam que o nascimento de uma criança, a gestação e o nascimento de uma criança, no dia do nascimento, o dia que ela põe a cara no mundo, né, a hora exata que tem uma configuração dos astros no céu. Todos, olha, eu nem falei dos planetas ainda, hein? Não vai dar tempo hoje nessa aula. Na aula seguinte, que nós vamos completar essas aulas, nós vamos completar a aula falando dos planetas, da influência, e depois nós vamos entrar com a física quântica na história, que hoje eu nem falei de física quântica. Tá? Vai dar mais umas 2 ou 3 palestras, pode ficar certo. Vai dar um seminário de astrologia. Mas vai ser legal, nós vamos fazer uma coisa bem feita. Então, se você nascesse nesse período, os antigos diziam que você está sobre, naquele momento do nascimento, naquela hora e naquele período você estava mergulhado numa radiação energética daquele signo, daquele astro, daquela constelação, quer dizer, potencializada pelo Sol com intensidade, aquela radiação. Então esta energia iria moldar a sua personalidade, o seu corpo bioenergético e toda a sua estrutura como ser a partir de então. Iria ser a raiz da sua vida. Iria dar uma forma à sua vida. Ok? Isso é como os antigos viam. Por isso, eles conseguiam construir um mapa astral, um mapa da posição. Mapa astral significa a posição de todos os astros na hora de seu nascimento. Esta congruência toda iria dizer quais as influências. E dizendo quais as influências, você pode dizer que tendência você terá futura. Ok? Como você será no futuro? Como as coisas irão acontecer no futuro de acordo com o seu marco presente. Então a data de nascimento é um marco importante, que é a chegada do ser nessa experiência planetária, neste mundo aqui. Ok? Mas nós vamos discutir nesse nosso curso, nesse nosso seminário de astrologia, nós vamos discutir exatamente a questão do espírito, do lado espiritual, antes do cara encarnar. Quais são as influências astrais? A hora que eu vou nascer, o meu corpo vai ser gestado. Porque nós temos 9 meses de gestação de corpo biológico. Será que a fecundação e todo esse prazo não está sofrendo uma influência bioenergética também, né? E na hora do nascimento, que simplesmente sair, desconectar da mãe e viver sozinho, fora, tudo que está à volta, todas as energias do momento, está criando uma condição para formar não só a personalidade, mas todo o campo e a estrutura bioenergética daquele ser que dali para frente vai se desenvolver. Ok? Então, isto simbolicamente, para os antigos, do século II a.C., daquela época, que foi por toda a Idade Média, por todo o mundo depois, o marco e o início da astrologia antiga. Perfeito? Dentro do padrão que nós conhecemos desses 12 signos clássicos, né? E a data de nascimento. Nos outros módulos nós vamos falar sobre a precessão do equinócio, nós vamos discutir tudo isso, vamos discutir a física quântica, como que modernamente nós podemos perceber e diagnosticar esta influência da energia
dos astros, essa energia oculta, porque é uma energia, gente, oculta, que os físicos, os matemáticos, os astrofísicos ainda não descobriram essa conexão, essa energia. E nós vamos estar criando métodos e modelos para poder discutir e raciocinar isso. Tá? Então é isso. Então por hoje, fundamentalmente, nós já decidimos, já descobrimos o que marca o nosso signo, né? Então o nosso signo é marcado pela posição do Sol. O Sol é que diz que eu sou de Leão, eu sou de Virgem, eu sou de Capricórnio, eu sou de Áries, Aquário e tudo mais. Perfeito? Tá? Por isso, no dia do seu aniversário, na data do seu aniversário, não vai sair de noite e olhar para o céu e achar que você vai ver a sua constelação. Você vai ver a sua constelação no céu à noite? Por que não? Eu sou de Leão, vou fazer aniversário agora em julho. Se eu sair, né, no mês de julho, né, lá eu faço aniversário no dia 30 de julho, né, neste nosso calendário. Então, se eu sair lá para fora, olhar para a noite no céu, vou ver Leão lá em cima, bonitão. Por quê? Vou ver ou não vou ver? Vou ver? Por que eu não vou ver? Porque o Sol está em cima de Leão. Certo? Ou deveria estar. É a precessão do equinócio. Eu vou falar mais tarde disso. Todos vocês vão ficar arrepiados com o que eu vou revelar. Porque eu vou demonstrar para vocês que nenhum de vocês é o signo que vocês são. Matematicamente e astronomicamente. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Só um exemplo aqui. Que signo que você é? Se é de Áries. Eu vou demonstrar para vocês, nesse curso, que você, na verdade, é de Peixes. E não de Áries. Esse é o grande erro que a astrologia comete. E nós vamos discutir isso. Vocês estão vendo já de cara que o que eu estou dizendo aqui, que é base fundamental da astrologia antiga, que é o Sol. Não é o Sol que diz quem você é, que signo que você é. Sempre foi assim. Lá na antiguidade. Por que hoje? É isso que eu vou discutir nos próximos módulos. Ok? Porque eu não estou aqui. Eu estou aqui como cientista, como observador do céu, da realidade, da verdade. Se tem erros, vamos corrigir. Tá? Então é isso. Então por hoje é só. Esse módulo está terminado, mas nós vamos vir. Os próximos módulos desse nosso seminário de astrologia vai trazer para nós informações precisas. Nós vamos compreender muito bem sobre a influência que os astros têm em nossas vidas. Ok?